O Flamengo tem um clássico contra o Vasco na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado, 9 da noite. Não tem nem... Pelo visto, o negócio tá bem pesado pro Tite. Ele vai ter que poupar jogador, talvez hoje, contra o Bolívar. E para ter no jogo contra o Vasco jogadores sadios e para ter jogadores bons contra o Amazonas. Na minha opinião, isso é uma completamente maluquice, tá ligado? Não, completamente burrice se ele fizer isso. Se ele poupar jogadores, né? Será uma tremenda de uma burrice, mas ele é o técnico, ele que faz a escalação, né, galera? Então, inscreva-se gostando do vídeo, deixa o like, tamo junto. Importante dessa situação do Flamengo. Lembrando que o Flamengo tem um clássico contra o Vasco na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Sábado, 9 da noite. Não tem nem o que pensar, porque a gente passa meses aqui falando vai poupar, não vai poupar. Agora é para ganhar esse jogo, depois ver quais vão ser os 11 do Eu ia Vasco. fazer essa pergunta para Letícia, mas pensei exatamente isso. Acho que não é a hora de fazer essa pergunta. Porque não tem muito o que escolher Mas agora. normalmente o Tite, há 10 jogos, ele troca, ele vai mudar. Você acha que ele vai poupar jogador? Poupar não, ele vai clássico. ele vai rodando, ele não é poupar, ele tem um jeito de ver que ele vai, alguns jogadores que estão mais próximos de lesão, ele Mas, por exemplo, Ele se já fosse não tem, o caso... Por exemplo, o Léo Pereira não joga, está suspenso. Contra o Vasco? É. Ele está com o terceiro cartão. É provável que ele ponha o Lohan no lugar de alguém. Ele faça uma substituição pontual, assim. Eu acho que ele não vai botar o mesmo time, não. Isso você diz contra o Vasco, pensando no Vasco. Uma outra substituição ele vai fazer. Porque se fosse uma classificação encaminhada, uma situação mais tranquila hoje, por exemplo, o Pedro, que teve um problema no sábado, poderia ser retirado de um jogo como hoje. Mas é um jogador extremamente necessário. O Cebola, que já voltou agora de lesão, já estava meio não terminou 100% fisicamente contra o Corinthians. Pode ser que aí ele tem o Luiz Araújo, pode ter de volta o Bruno Henrique. E o Lohan é um jogador que eu acho que joga contra o Vasco. E o Pedro... Nada muito além disso. Entendeu? Sim, o Pedro acaba sendo aquele jogador também que você consegue substituir, claro, com o que você tem no elenco. Mas um é o Gabigol, que ainda está num retorno ainda que não vem mostrando, já vinha mal antes, mas ainda está entrando aos poucos, ainda não mostra muita coisa. O outro é o Carlinhos. Então, é uma queda muito brusca de um jogador que, como o Diego disse, é artilheiro do Flamengo na temporada. Mas o Gabigol, para recuperar esse jogador, é jogando. É colocando ele para jogar. E esse é um detalhe bem complicado para um treinador, porque tem o Pedro, que joga muito e é o titularíssimo. Hoje não consigo imaginar o Flamengo sem ele de titular. Mas o Gabigol é um jogador talentosíssimo, que está numa má fase técnica por várias circunstâncias. Porque ficou fora do time no ano passado, fisicamente ele já não estava bem no ano passado. Aí teve esse afastamento dele esse ano, que também atrapalha. Então ele entra em campo, a gente vê como ele está sem ritmo de jogo, como ele já não faz a movimentação que tem que ser feita na hora que tem que ser feita, porque ele está sem o ritmo, é natural. E só recupera jogando. Só que hoje encaixar o Gabigol no time titular do Flamengo, eu não vejo essa muito briga bom. ficaria mais fácil se fosse com algum outro, né? Se fosse para jogar pelos lados, tem uma talvez. outra questão Se também. jogasse pelo lado, talvez seria O mais jogador, normalmente, ele não quer ser poupado num jogo como esse contra o Vasco. Exato. E no meio de semana, o Flamengo joga em Manaus contra o Amazonas. Talvez seja... Uma viagem longa. Não, talvez seja melhor você esticar um pouco mais a corda e poupar contra o Amazonas, já que o Flamengo ganhou na ida por 1-0. Outra substituição que eu acho que ele pode, propenso a fazer, a gente está especulando aqui, sim, né? Ele gosta muito do Vinha. Então, o Vinha é um jogador que você vê que ele dá muita atenção ao Vinha. Então, o Vinha, ele não vai ficar muito tempo fora. Ele vai manter de forma saudável esse revezamento Ayrton Lucas e Vinha. Eu aposto, se hoje tem o Ayrton Lucas, já teve contra o Corinthians, acho que contra o Vasco vem Vinha. E no meio do caminho pensar em soluções para o período da Copa América. A gente sempre fala aqui. O Flamengo passou ileso a convocação do Dorival Júnior na seleção brasileira, até por conta do momento. O problema é passar ileso na convocação do Bielsa. Exatamente. O Uruguai, né, e também o Chile com o Pulgar. Essa sim vão... né, cara? Podem ser até 5. São 4 no Uruguai no e 1 no Chile. 4 no Uruguai. E talvez nesse meio tempo de pensar também em soluções para um meio campo totalmente novo, né? Provavelmente o Tite vai perder os 3, né? Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. É verdade. É um momento assim, claro, você tem que pensar nos seus resultados, mas recuperar a boa fase do Alan, por exemplo. Não, o Chile já jogou a lista, o Pulgar já está na lista do Chile. Mas não é uma pré-lista? Eu tenho essa dúvida se já não está definido. É uma pré-lista, uma pré. Mas o Flamengo vai sentir a ausência desses jogadores. É inevitável, né? Assim, Por mais que o Lohan seja uma ótima notícia
de você conseguir ter um meia de criação, mas tem uma é outra dinâmica coisa. ali, sabe? Tem uma dinâmica toda desses jogadores que se completam. E por mais que o Flamengo tenha um grande elenco, com jogadores, mesmo os que estão no banco de reserva, são jogadores de muita qualidade, capazes de fazer o Flamengo chegar às vitórias que precisa, eu não tenho dúvida disso. Mas eu acho que o Flamengo vai sentir essa ausência. O Flamengo sentiu a ausência a troca do Pulgar pelo Alan. O Alan, para mim, é um jogador que tem muita qualidade, mas tem algumas características diferentes. E o Pulgar numa fase física em que ele consegue preencher mais o meio-campo e dar uma sustentação maior. Então, até aprimorar o Alan, é importante que o Alan esteja tendo esse espaço agora, muito porque o Pulgar não pode jogar, mas é importante para ele ser recuperado a tempo da Copa América. E acho que isso deve estar também no radar do Tite. De oportunizar esses jogadores para que eles peguem pelo menos um certo ritmo de jogo, para eles estarem aí de prontidão, porque depois encaixar o time alternativo de uma hora para outra é difícil de fazer. Geralmente o time custa encaixar, não é muito fácil fazer essa substituição do miolo do time, né? A gente está falando do miolo de criação do time. Praticamente meio time, se os 5, né? Se os 4 do Uruguai e o Pulgar, é meio time ali você. Sim. Claro, nas laterais o Flamengo tem as opções, campo, né? O Flamengo, por exemplo, ele tem um elenco que dá a ele o Vinha ou o Ayrton Lucas na lateral esquerda. O Ayrton Lucas estava na última convocação do Dorival Júnior. São dois jogadores que jogariam em vários outros do futebol brasileiro. Na zaga, se você perde, por exemplo, vai perder por suspensão o Léo Pereira. Tem o Léo Ortiz. Não, e é difícil. Zagueiro contratado com status até de titular. É difícil o Bielsa não chamar esse. O De La Cruz é absoluto. Titular absoluto. O Arrascaeta é reserva. Mas é sempre chamado o Arrascaeta. O Vinha é meio com 12º jogo. Joga até de zagueiro pela seleção uruguaia. E o Varela, até a segunda ordem, é o titular. Então, já dá para. O Tite já trabalha com isso, certamente também, né? De saber. Infelizmente, o Varela não é titular, não. Ele estava campeonato. usando muito o Nandes, que é meio-campo, como titular na lateral direita. Mas ele estava sempre sendo chamado o Varela. Mas é o menor dos problemas o Varela nessa equação aí. Eu tenho a sensação de que a lateral direita do Flamengo para a torcida, o melhor é sempre estar no banco. Aquele caso, joga o Varela, joga o Wesley. Acho que o Tite tem a definição, na minha visão, o Varela é o titular. Mas na lateral esquerda, por exemplo, ele alterna muito mais. O Vinha, quando entra... Ele confia nos dois. O Vinha, quando tem uma estreia na Libertadores contra o Milionários, um jogo bem abaixo, mas depois ele já consegue fazer gol e tudo mais. O jogo contra o Amazonas é um cruzamento espetacular dele para a cabeçada do Pedro. E acho que depende de quem são os pontas escalados, né? Para definir os laterais do Tite, porque são laterais de características diferentes. Então, quando tem um Cebolinha ali, o Cebolinha meio que barra a subida do Ayrton Lucas. Dependendo de qual é a movimentação do Cebolinha. Pelo lado direito, ele ainda está firmando qual vai ser esse ponta direita, que hoje é o Gerson. Mas o Gerson não é aquele cara para fazer o. Até poucos jogos atrás o Luiz Araújo estava fazendo isso. Exato, então já muda essa dinâmica. Já tentou o Lohan contra o Amazonas. O Tite ainda está tentando encontrar ali um time. Ele tinha encontrado o time ideal na reta final do Brasileirão no ano passado, mas isso foi se perdendo. E essas atuações que o Flamengo oscila fizeram o Tite